Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ESG Cast, o podcast que vai democratizar o ESG. Eu sou a Paola Ribeiro, presidente do Instituto Padrão ESG, e hoje nós estamos aqui com a Adriana e vamos falar um pouquinho sobre ODS. Adriana, para quem não te conhece, quem é a Adriana? Eu sou Adriana Rebouças, sou publicitária de formação, fiz uma transição de carreira para gastronomia, sou chefe de cozinha. E eu acho assim que eu nasci ambientalista. Então, assim, eu sempre gostei, tive uma relação muito grande com a natureza. Sempre fui aquela que não podia ver um carroceiro. Na minha infância tinha carroça, tá, gente? É, um carroceiro chicoteando animal, desde pequenininho eu saía correndo, gritando. Então, eu sempre tive uma ligação muito forte com a questão ambiental. E acabei, há, há 2 anos atrás, eu trabalhava com gastronomia e fazia algumas ações, né, dentro da sustentabilidade. Meu restaurante, ele tinha uma bacia de evapotranspiração, que é um tratamento ecológico de esgoto, tinha a horta ecológica, então tinha todo um conceito, né, dentro da sustentabilidade. E há 2 anos atrás eu fechei o restaurante e eu resolvi me dedicar a desenvolver movimentos dentro desses temas. Acabei conhecendo o movimento ODS. No começo a gente vai, né, entra de mansinho, e hoje a gente está mais dentro do movimento, participando de ações mais efetivas, e estou aqui para trazer, né, os ODS para o podcast. Legal. Então você veio da área publicitária, passou pela gastronomia, mas já tinha essa questão da área ambiental, né? Depois acabou entrando dentro do movimento ODS. Quando você entrou, era novo, né? Então acredito que muita gente não sabe o que que é ODS. O que seria as ODS, para quem não sabe? Eu particularmente escutava essa sigla e falava, meu Deus, o que que é isso, né? ODS, ODS, né? ODS são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Eh, a gente, enquanto sociedade, a gente começou lá atrás, né, com a Revolução Industrial, já se começou a se perceber que o ser humano, ele tinha, né, uma atuação no ambiente e que causava um dano não só para o ambiente, como também para o ser humano. Então, desde aquela época, já se pensa como resolver essas questões de interação, meio ambiente, sociedade, economia. Mas se pensava muito com relação ao meio ambiente. Começou-se, com relação ao meio ambiente. Em 1972, né, a gente teve, na Conferência de Estocolmo, surgiu o termo sustentabilidade. Então, a gente começou a entender, né, que a gente precisava discutir mais do que o meio ambiente, a gente precisava discutir as relações. Mas ainda assim, estavam focados em pontos específicos, não eram amplos. Esse conceito, ele foi evoluindo, né? Aí, em 1992, na Rio, né, Rio 92, nós começamos a desenhar o que seria hoje o ODS. Só que ele chamava, tinha um outro movimento que eu não guardo, tá? Que era Objetivos de Desenvolvimentos do Milênio. Nossa, E diferente. esses objetivos de desenvolvimento do milênio, naquela época, eles estavam focados mais especificamente com a erradicação da pobreza. Não eram amplos. E isso foi, daí fomos vendo também que não era o suficiente, e na Rio Mais 20, né, como não na Rio Mais 20 exatamente, na Rio Mais 20 começaram essas discussões, que em 2015 culminaram nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e em 167 ou 169 metas para esses objetivos. Nossa, é muita meta. É muita meta. Gente, é bastante meta. O legal é que, assim,
foi se desenvolvendo com o tempo, né? Tanto se você for ver até na parte assim de educação, você volta lá atrás, antes na escola falava muito, não jogar o lixo no lixo, cortar árvore, aí aquilo foi evoluindo para racionamento de energia, até abordar o todo que é hoje que entende-se que quando você fala de sustentabilidade, não é só do meio ambiente, é sustentabilidade como pessoa, como vida, como a parte de governança, transparência, entrar tudo dentro, se sustentar a sociedade como um todo, o ambiente, a sociedade e tudo mais que vive ali, né? E foi vendo a evolução nesses passos, né? Exatamente. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente, a partir, né, dessas reuniões, né, de enxergar o todo, né, da gente parar de olhar a questão pontual, a gente trouxe a questão socioambiental para o centro do debate. Quando a gente fala em questão socioambiental, a gente também está falando de garantia de emprego, de qualidade de vida, de governança, né? A gente amplia e entende que a gente só vai atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável se todos os atores, né, do planeta participarem dessa Uhum. construção. A gente tem que ter governo, né? Porque a gente precisa de legislações específicas que foquem essa pauta. A gente precisa do empreendedor, né? Que ele entenda que ele vai ter que fazer uma regulação no negócio dele algumas vezes, se de Uhum. repente o negócio dele é altamente poluidor. Isso não vai interferir só na vida dele, isso interfere na vida da sociedade, no cotidiano. Então, ele vai ter que se adequar, né? E a sociedade. Então, a gente tem que trazer todos esses atores. E eu acho que uma coisa assim importante, né, que a gente evoluiu nesse discurso é que no começo a gente tinha o entendimento, né, de que nós, seres humanos, fomos causando esses problemas no planeta e para Uhum. gente. Porém, a gente entende que é justo, né, a sociedade evolui com as ferramentas que a gente tem no momento, né? A gente chega que esse caminho é melhor, naquele momento a gente só tem as Uhum. ferramentas para ir por aquele caminho, e a gente gera alguns problemas seguindo esse caminho. E aí chegou-se à conclusão de que, da mesma forma que nós causamos alguns problemas para nós mesmos, nós temos a capacidade de resolver esses problemas, Sim. mas com esse comprometimento de todas as áreas, né? Todos os partícipes da construção social. Uhum. É isso, é bem interessante, porque daí cada um consegue fazer a sua parte. É tirar acho que aquela busca do culpado. Quem causou, quem é culpado foi você. Acho que é parar com essa discussão e começar com a discussão de como vamos resolver. Já, tá bom, já foi, já causou, agora como que a gente melhora a partir daqui, né? Como você disse, foi o que foi necessário para chegar até aqui. Tá bom, chegou, teve danos, teve problema, agora como que a gente resolve esses problemas? Porque ficar também só brigando e apontando não vai resolver problema nenhum, né? E assim, não só resolver o problema, né? Como que a gente vem de um modelo desenvolvimentista, né? Que é meio ambiente e pessoas são, são coisas, eu vou colocar coisas bem entre aspas, tá? Por não vir a palavra mais correta agora no momento, a serem exploradas em prol do progresso. Ok, isso é o que a gente sabia, e isso funcionou por um tempo, né? Com algumas perdas, né? Algumas não, com muitas perdas para o meio ambiente e uma determinada parcela da população que foi colocada à margem. Sim. Hoje, nós temos um outro nível de conhecimento, né? Nós entendemos os próprios, né, os governos, a ONU, os atores desse diálogo, eles entendem que se a gente mantiver
o nosso conceito de desenvolvimento ainda calcado na Revolução Industrial, os recursos que nós temos, humanos e planetários, eles não dão conta. Então, nós precisamos, os ODS, ele vem para mudar essa visão. Não é, muita gente fala assim, mas vocês querem frear o desenvolvimento, vocês querem, né? Não, a gente quer propor uma nova forma de desenvolvimento que entendam que não existe só a economia como pilar de desenvolvimento. Existe o meio ambiente e existe as pessoas. E que só existe o desenvolvimento sustentável se a gente levar em conta esses três elementos. E é possível, né? Com essas metas, elas são, por um lado, ousadas, mas por um outro lado, elas são muito pé no chão, são coisas muito simples. A gente vai falar sobre ter tratamento de esgoto, é uma meta. É básico, porque você vai ter tratamento de esgoto, você traz desenvolvimento social, você diminui o índice de doenças associadas, né, se as pessoas ficam menos doentes, você consegue produzir mais. É o menor Então, custo também, menor gasto um com a saúde custo menor para pública. a saúde pública, né? Então, eles estão todos interligados e é uma proposta de um novo tipo de desenvolvimento para a sociedade como um todo, em que a gente traga o meio ambiente e traga as pessoas, né, para essa conversa. Entendam que elas fazem parte desse desenvolvimento, elas não são apenas recursos a serem explorados. É uma nova forma de se desenvolver, né? Daí que vem os movimentos, né? O legal dos movimentos é que a sociedade civil pode se organizar para propor formas de chegar até aquela meta, né? E aí, isso é o caso do movimento que você participa? O movimento ODS, ele pode ser formado de várias formas, tá? E a gente incentiva todas elas. Em São José dos Campos, a gente se organizou via sociedade civil. Em Santos, por exemplo, ele é organizado pela prefeitura. E nada impede que seja uma empresa que organize o movimento. O importante é que a gente entenda essa necessidade de que não importa, quando a gente organiza via sociedade civil, nada impede que num evento, né, num evento que a gente produza, tenha a parceria com o poder público, tenha a parceria com a empresa, porque a gente tem que conseguir trazer todas essas pessoas para estarem falando a mesma língua e querendo seguir no mesmo caminho, mesmo com as diferenças, com os interesses que às vezes se sobrepõem e com as dificuldades que né, quando a gente fala num ODS dentro do poder público, os desafios são quando a gente fala a sociedade civil criando movimentos, os desafios são outros. Mas todos nós estamos em Mesmo prol do caminho. mesmo objetivo, né? Que é fortalecer a Agenda 2030, fortalecer movimentos e pessoas, e empresa, e seja quem for que esteja realizando ações em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, independente de onde e quem seja. Isso é legal. E eu percebi que esse movimento ele é bem unido mesmo, né? Que a gente começou esse movimento aqui em Taubaté também, né? Até tinha falado com a Sigli, ela incentivou muito, ajudou bastante nessa parte de explicar como era, o que era, como fazia, como não fazia. Então, só começou por conta dela mesmo, tipo, ela que incentivou a gente a puxar esse movimento pra cá. E aí, quando a gente entrou nisso de querer desenvolver, aí tinha lá o pessoal de Santos incentivando, então a gente abriu o Instagram. Daqui a pouco já tinha o DS de Santos incentivando, seguindo, compartilhando. Tinha a do Nacional, né? Aquele movimento nacional seguindo Aham. também. Tinha de Limeira. Aí você via, tinha da Bahia. Então, é um movimento que tá bem ativo.
E o pessoal estava se ajudando bastante, assim, eu percebi. Eu acho que como a causa, ela é uma causa planetária, né? Ela não, ela atinge a todos, independente de lado, independente de raça, independente de cor. Eu acho que quem engaja, quem entra, tá nessa vibe, né? Uhum. É sustentável a gente se Isso. apoiar, é sustentável a gente promover o que está começando, a gente trazer informação. E é sobre isso, eu acho que não existe movimento ODS, não tem como a gente atingir se nós não pensarmos nessa transversalidade e se a gente não pensar nos 5 pilares que são propostos. São 5 P's que eu vou usar colinha, gente, a sigla sabe de cor, tá? Mas como eu não quero errar, que é pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, sem pessoas, se nós não garantirmos que as pessoas estejam juntas, que as pessoas não passem fome, que as pessoas tenham condição de se desenvolver, que a gente tenha igualdade de gênero, igualdade racial, se a gente não garantir o direito das pessoas, não é sustentável. Se a gente Não. não preservar o planeta, né, a gente não atinge a sustentabilidade. O que a gente tem de principal? Se a gente fala assim de água. Água está em tudo. Sim. Se, se por um acaso a gente, né, e tá virando commodities, né? A gente tá indo por um caminho que as empresas, né, de refrigerante estão comprando acesso à água, né? Um acesso que é universal. Se isso virar uma mercadoria, não existe sustentabilidade, é impossível. Se nós não tivermos paz, né? Se eu me julgar melhor que você e por isso eu me sinto no direito de te matar numa guerra, ou não precisa ser exatamente essa paz da guerra, pode ser de te acabar com você num podcast, tem sustentabilidade, né? E a prosperidade, né? Que todos tenham essa condição de prosperidade, e prosperidade não é só dinheiro, né? Também a gente tem que entender isso. E o que a gente tem, eu acho que assim, não dentro do movimento, mas o grande desafio são as parcerias, Sim. né? Porque não dá para a gente fazer isso sozinho, Ah, não dá, é muito objetivo, né? né? Não dá para a Não gente dá, fazer isso muita meta, sozinho. não dá pra. E a gente tem a questão, né, que eu acho que foi importante desde 92, né, começa a se entender a responsabilidade dos países desenvolvidos. Porque quando a gente falava de sustentabilidade antes, se tinha um olhar muito para os países pobres. E não tinha. Então precisa isso, precisa aquilo, precisa aquele outro. Como? Não existia essa pergunta, como? Os países pobres eram vistos muito como os grandes responsáveis, né? E a gente foi vendo que os países mais ricos são os que mais promovem esse desequilíbrio, né? E que existe uma luta dos países emergentes para se tornarem ricos. Então, quando a gente é mais pobre, a gente tem alguns índices que a gente é maior, por exemplo, esgoto, né? A gente tem mais problema, mas essa poluição, emissão, a gente faz menos. Só que a gente vai trabalhando para chegar nesse patamar E aí vai fazer maior. Então a mais. gente vai. O que acontece? O país rico não diminui, né? A ideia é que ele diminua, e o país pobre está aumentando. Só que a gente aqui, a gente não tem os recursos, né, muitas vezes até humanos, né, mas principalmente financeiros, para promover esse desenvolvimento de forma muitas vezes de forma sustentável, a gente não tem esse recurso. Então, criou-se um pacto de que os países mais ricos
pagariam a conta, muito entre aspas também, para que houvesse desenvolvimento sustentável nos emergentes. Uhum. Mas a gente ainda não consegue que isso realmente aconteça em toda a sua totalidade, porque a gente está falando de recursos. Quando a gente mexe no bolso, a gritaria é geral, né? Uhum. Aí fica complicado. Aí a conversa fica mais complicada. Uhum. Então, a parceria com relação a recurso é algo que a gente tem discutido muito. Inclusive, nós tivemos a semana retrasada, 2 semanas mais ou menos, nós tivemos, né, a primeira conferência ODS, a Livre, em São José, e vamos ter a primeira nacional, né? E um dos eixos era justamente captação de recursos. Como que a gente vai Tá recurso. captar recurso? Porque quando a gente chega no empresário e fala, olha, você precisa colocar um filtro aí, blá, 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 blá. A primeira coisa, mas eu não tenho dinheiro. Como que a gente vai ter recurso e como que a gente vai ter incentivos, né, Pra fazer isso. para fazer isso? E até mesmo para o movimento ir para frente, né? Porque precisa de recurso pro Sim, movimento, precisa de recurso, espaço, daí que vem as parcerias, porque, por exemplo, para fazer a conferência livre, por exemplo, precisa de um espaço, porque tem que sim, ter 60 pessoas, tudo mais. E aí desse espaço aí vai ter que ter recurso, porque precisa ter lugar para as pessoas sentarem, precisa, então tudo gira em torno do recurso. exatamente. E se não tem, não tem como Sim, sim, fazer e seguir, né? exatamente. Desses aí para seguir e saber, tipo, às vezes para onde ir, ou como as cidades estão, como as pessoas estão, tem algum índice Tem, disso? a gente tem alguns, tá? E aí o que eu indico é o IDSC, cidadessustentáveis.org.br, né? Que é isso aqui, né? É, aí tem todas as cidades que aderiram, né? Que tem a agenda implantada, né? De alguma forma e que preenche, porque isso é preenchido pela cidade. Como que tá o Sim. índice é preenchido pela cidade e também o IBGE também faz esse levantamento, né? Legal. Aí a gente tem aqui, né? As cidades têm o ranking. A gente precisa prestar atenção que a gente tem assim, o nosso objetivo é chegar em 100 pontos. Vai de Aham. 0 a 100 a pontuação, tá? Se você quiser colocar Tremembé para a gente enxergar como que tá a cidade, né? E tem um ranking. Se a gente pega um ranking, gente, são mais de 5.000 cidades. Nossa, Só que a nota máxima é menor do que 67. tá ali embaixo, acho que é só clicar. É só clicar em Tremembé. Isso. Aqui a gente tem, ó, tá? Os indicadores que nós temos de Tremembé. Então, a pontuação geral, 55,44 de 100, né? Ela está em 915 de 5.570. E o nível de desenvolvimento sustentável é considerado médio. Aí, vamos pensar aqui, ó. Esses são os ODS avaliados, o 18 ainda não entrou, tá? Nas avaliações. Então, vamos pensar aqui, ó. A gente conversou saúde e qualidade. Tá considerado alto, né? Clica ali no 3. Clica no 3. Ele vai aparecer aqui, tá? Alto é de 60 a 79,99. Não sabemos exatamente quanto pontuou, né? Mas aí, vai lá para baixo aqui no lado esquerdo. Olha os indicadores que foram apresentados, tá? Então, a gente vê aqui que a cobertura vacinal é baixo. Ah, tá. Tem a legenda ali embaixo Entra com e as abre cores cobertura vacinal. e as cores ali do lado. É Então, tá, isso. como tá amarelo, significa que ele é Cobertura baixo. vacinal é primeiro, Marcelo. Ó, qual que foi a nota, tá? Daí tem o diagnóstico, que há desafios, né? Então, ele não tá muito legal.
Aí vai lá, percentual, alvo, tal, tem o limiar, tem tudo, todos os dados que o poder público precisa saber para criar, desenvolver políticas públicas Aham. e o cidadão precisa saber para poder cobrar, né, políticas públicas a esse respeito. Tem um ODS que eu acho muito peculiar, né, que é o 14. A gente tem mar aqui, gente? Não. Não, né? Porque ainda é generalizado. Todo mundo tem que cumprir as 17 metas, vão ser as 18, tá? Todo Aham. mundo, independente do território. Sim. Então, por isso a gente tem a proteger a vida marinha inserido nas metas de Tremembé. Uhum. Aí, como a gente não está perto do mar, como, né, não incide algumas coisas que incidiriam no litoral, a gente cumpre, é muito alta a nossa meta. Por quê? Porque a gente cumpre um requisito, que é tratar esgoto. Entendi. Então, se ele abaixar ali no canto esquerdo, Vai vai aparecer. aparecer o indicador. Ah, é um indicador só. É um Esgoto só, tratado antes de chegar entendeu? no mar. Porque os outros não se enquadram. Então, por Entendi. um lado, é bom, porque os municípios, existem trocentos, né, não sei quantos indicadores no município, mas ele não é obrigado a cumprir aquilo que não faz sentido, isso é bom, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele coloca um único indicador e ele pontua 100, essa nota média, ela sofre uma distorção. Então, Então, se a gente assim, colocar ali uma cidade que tem mar, aí vai ter outros indicadores? provavelmente. Você consegue pôr pra gente, Marcelo, só pra gente ver? É, lá em cima, Ubatuba, pesquisar. Pode, Caraguatatuba, é, né, que é tá mais próximo da próxima. É. gente. Ubatuba tem. Uhum. Vai lá no A 14. classificação de Tremembé Ó tá lá. melhor que o Não, Ubatuba. mas olha lá. Ah, tá. Muito Muito baixo. baixo. Aí vai lá no esquerdo. No Vamos ver o que esquerdo, os acontece. indicadores. Quais são os indicadores? Ah, Ah, lá não é tratado. lá não. Lá tem muito. Mas tem mais indicador, gente. Entra em Santos pra gente ver. Em tese tem que ter mais indicador. É que lá nem o primeiro. Mas você entende que daí Aham, talvez também assim. Vamos dizer que seja só esse indicador. aham. É só o esgoto que insere na vida Não, marinha? tem mais coisa. Porque também É verdade. Aí o de Santos, por exemplo, tá, o esgoto tem tratado. tá tratado. E é ótimo. E é ótimo. Ah, então só tá esse mesmo. Então, Só só que. tá a gente, porque a gente pode considerar na ONU tem mais indicadores. Só que Aham, cada governo pode dizer qual indicador ele vai, ele vai priorizar. não é nem priorizar, ele vai usar. Ah, entendi. É qual ele vai Qual utilizar que ele ali vai para. utilizar? Né, quem cria os parâmetros, a ONU, ela vai dar o start e vai falar, ó, temos isso aqui. Aham. Aí vem o governo do Brasil, né, a ODS Brasil, né, as instituições que trabalham com isso dentro do Brasil e vão, vamos colocar assim, regulamentar o que vai ser trabalhado no país, Entendi. de uma forma bem Aham. simples. Não deu para entender. E aí eles escolhem quais vão ser os Quais fazem indicadores. sentidos dentro. Então, Tá. e com certeza, a proteção da vida marinha vai além do esgoto. Sim. E se você for ver ali, ó, Santos tá com uma classificação melhor que Tremembé, né? Aham. Tremembé tá melhor que Ubatuba, mas Santos tá melhor que Tremembé. Uhum. Mas mesmo estando ali no 200 e pouco, ainda a pontuação tá 58. Sim. Do 100 que você falou, a Porque é a gente já tá média, longe, porque é que é a a média. média, Entendi. exatamente, exatamente. Mas isso é importante, gente, para que a população realmente, eu assim, convido a brincarem bastante Não, com vai ser esses incrível. índices. Essa é uma metodologia que foi escolhida, né, por esse instituto para fazer a avaliação. Se entrar um outro instituto, às vezes tem uma outra metodologia que traz um resultado
é um pouco diferente, Aham. mas não pode, ser muito diferente, porque senão alguma Porque coisa a gente tá fazendo errado, né. sim. Ah, não, é, porque até como parâmetro para comparar, É, se for algo muito diferente, você não consegue não tem comparar. como, Então não tem que tem ser uma como. metodologia parecida para você, ou igual mesmo, para você conseguir comparar e ver estatisticamente, porque senão, se fosse muito diferente, não tem nem como ranquear, porque daí você pega um, tá vendo uma coisa, o outro tá vendo outra É, por coisa. exemplo, a Tremembé estava, se eu não me engano, estava bom o índice dele com relação. Não, também não tá. Erradicação da fome é um índice que sempre tá Tá preocupante, tá? preocupante. Muito preocupante. Em todas as cidades que eu olhei, no máximo a gente. As que eu vi, não vi todas, lógico, né? No máximo é um médio. Sim. Põe uma outra cidade pra gente ver. Escolhe uma aí. Bom, coloca São Paulo pra ver. Ou São José, pode ser São José São também. José tem umas coisas interessantes. Gostei disso. Né? Ah, o São José também não tá tão São ruim José de também é pontuação, médio, tá médio também é também. médio, mas olha lá, erradicar a fome. A Rede Carapau Nós também tá somos pra uma mim. cidade rica, nós temos a capacidade de produção, né? Nós temos, consta que temos muitos programas, não sei o Sim. que está O ali na que que tá de meta, indicador na é, esquerda? na descrição. Isso. Ah, tá. Então, a parte de indicador do erradicar a fome seria a obesidade infantil. Esse é o erradicar a fome mesmo? É. É, Obesidade infantil, baixo peso ao nascer, desnutrição infantil, produtores de agricultura familiar com apoio do PRONAF e estabelecimentos que praticam agricultura aí orgânica. assim, nós temos, tá? Aí eu vou falar porque eu faço parte de um CSA. Aham. Nós temos produtores de agricultura familiar e que produzem alimento orgânico, mas eles não são beneficiados do PRONAF muitas vezes Uhum. e eles eles estão num assentamento. Entendi. Então talvez não tenha chegado essa Entendi. Aí não chegou até o indicador. Porque, por exemplo, exatamente acho que ali, produtores de agricultura familiar com apoio do PRONAF, o indicador vem de só de quem está inscrito no quem tá inscrito PRONAF. no PRONAF. Se não tá, não Exato, entra no indicador. exato. E aqueles estabelecimentos que praticam agricultura orgânica, daí eu não sei de onde vem, de Não onde sei viria também de onde vem os dados para esse indicador, né? Mas mas nós temos, assim, um baixo índice de obesidade infantil, sim, é, né? obesidade infantil tá, a cidade tá bem. O É. baixo peso, a nascer, desnutrição, ali tá Mas aí, muito por ruim. exemplo, baixo peso a nascer, nós temos, nós somos referência no Vale com relação a atendimento de saúde. Aham, Mesmo com todos os problemas que nós temos no Brasil, né? Não é só São José. E baixo peso a nascer, é, né? É uma falta de atendimento primário sim. da mãe. Aham, E aí uma falta de recursos também dessa população, né, em ter uma alimentação adequada, passar por um pré-natal adequado, e que, em tese, não estaria difícil de resolver. sim. Esse do baixo peso ao nascer, eu achei interessante que na época que eu fiz o doutorado, a minha tese era o efeito da poluição nas internações por doenças cardiovasculares e respiratórias em Taubaté, e depois a gente acabou o grupo fazendo de São José também. Uhum. E dentro do mesmo grupo de pesquisa, tinha um pessoal que estudava o baixo peso ao nascer e tinha correlação da poluição com o baixo peso ao nascer. A gente fazia análise E estatística tem, né? E e tem. tinha E a relação. gente tem, né, uma grande poluidora ali, e que a gente não consegue ter acesso aos dados. É, então. E aí tem mais a questão que aqui o Vale, até saiu uma matéria esses tempos atrás, mas aqui o Vale é uma cidade de médio porte, né? Você pega Taubaté, pega São José, não é uma cidade de grande porte igual São Paulo, por exemplo, mas é uma cidade de médio porte. E chega épocas do ano que ela tem o mesmo índice de poluição muito parecido com São Paulo. Sim. Mas é porque aqui, por a gente estar no Vale,
conforme sobe, a gente tem a Dutra passando no meio. O particulado que sobe, ele não dissipa por conta das serras, ele volta e ele cai em cima da gente tudo de novo. Do ponto de vista de quem tem esse conhecimento, é meio óbvio, né, É. Paola? Porque, assim, primeiro a gente está num vale, sempre a dispersão de poluente é mais dificultada quando a gente está num vale. Aham. Aí a gente tem as questões, não sei como está aqui em Tremembé, mas lá na região de São José, de que os governos eles aderiram, tá, aos ODS, mas como uma forma de garantir financiamento, de se adequar à legislação, não de Resolver. verdade, Aham. entendeu? Tem ações, sim, mas que tem o propósito de conseguir uma certificação ou realmente de cumprir uma tabelinha para conseguir ter verba federal. Porque graças a Deus, essa questão está se estreitando, né? E assim, se a gente não vai, não muda comportamento, né? Através de conscientização, que seria o mais adequado, porque aí você mudou comportamento, você não está mudando as coisas porque você está sendo obrigado, porque daí muda o direcionamento, isso pode regredir, Uhum. né? Porque tinha avanços que a gente achou que nunca mais regrediriam e regrediram. Então, o que acontece? A gente está vendo no discurso ainda, a gente precisa sair do discurso e realmente ir para a ação, sair do bonitinho ali no papel e começar a implementar de fato, entender a importância disso, que é necessário a gente fazer essa mudança, né, de forma de pensamento mesmo, né, e sair do papel e ir para o território de forma ampla e restrita e com comprometimento. Tá, gente, já tem problema de estar no vale. A gente está sofrendo a gente fala que é um arboricídio. Nem sei se existe essa palavra, tá? Aham. Porque enquanto a gente está pregando, né? A gente vai no marketing, tá tudo bonitinho, né? As cidades estão indo para a arborização, mas o que a gente está vendo na Dutra mesmo, e aí, né? São outras instâncias envolvidas. Nós tivemos a retirada de toda a faixa de arborização da Dutra, ali na região de São José, está vindo, né? Tá vindo, porque o projeto é de ampliação de toda a Dutra para ampliar a estrada. Sem pensar que aquelas árvores elas não estão ali decorativas só, né? Aham. Elas cumprem uma Tem as função funções. ambiental dentro né, desses ODS de cada município. Elas ajudam a filtrar poluição, elas ajudam a filtrar ruídos, elas ajudam a questão da desimpermeabilização do solo, né? Então, diminui o índice, onde você tem arborização, você vai diminuir, né, a probabilidade de enchentes, porque cada vez mais a gente vai ter eventos extremos, né? Sim. Isso tá pactuado, todos os cientistas Já. já bateram martelo sobre isso Aham. e a gente não está fazendo a lição de casa, né? Sim. Da forma que deveria, com a seriedade que deveria. Quando cai uma tromba d'água, sempre caiu com tromba d'água. Tem locais que sempre alagaram, sim, mas são locais específicos. A cada dia a gente vê mais e mais locais que antes não alagavam, hoje estão Agora alagando. lá. Aí o que você vai verificar? Não tem mais arborização da forma que era, né? A cidade cresceu o asfalto e o concreto, sem pensar nessas ferramentas, né? Uhum. Quase tudo impermeabilizado, cai muito forte. Eu não tenho, a árvore ela vai servir como um amortecedor, Ela vai ajudar a né? absorver uma parte. Primeiro vai Então, demorar um pouquinho mais para chegar lá embaixo, porque uhum. ela amortece, né? Vai chegar, mas vai chegar numa velocidade menor, dá tempo
de toda a infraestrutura absorver, mesmo que seja uma, né, normalmente. Uhum. Se eu tiro isso, ela vai cair com tudo direto no chão. E não dá tempo de Não absorver dá tudo. tempo de absorver. E aí vão falar assim: não, mas sabe o que que é? A chuva foi muito forte. Não, É mesmo. foi a mesma. Só que nós tiramos as ferramentas que garantiam, né, esse sistema. Porque a gente ainda enxerga, e aí a gente também, as pessoas, né, a gente ainda precisa fazer esse processo de conscientização, progresso como concreto. E hoje nós já temos estudos, e o que os ODS nos trazem é que nós precisamos enxergar o todo, e nós já temos estudos de que nós precisamos retomar, né, essa nossa relação com a natureza, nós precisamos transformar a nossa cidade em cidades verdes, cidades caminháveis. Quem consegue hoje, num dia de sol, caminhar na cidade, Não, como caminhava há 10 anos atrás? impossível. Você consegue? Não, O que que mudou? não tem tanta árvore, tá mais quente. Tá mais quente porque não tem tanta árvore, Sim, e quanto menos árvore, mais quente, e quanto mais quente, mais chuvas fortes, uma coisa vai puxando a outra. e quanto mais chuvas fortes, daí as que ficaram caem, porque elas não têm a proteção das outras. É, Então, por isso que a gente fala que assim, os ODS eles são transversais, nós temos 18, mas eles estão interligados. Eu consigo melhor qualidade de saúde, melhor, tá? E sem considerar só esses índices que a gente tem. uhum, Se eu não erradicar a fome, tem como. Como que a pessoa vai ter saúde passando fome? eu consigo melhorar a educação. Ter uma educação, eu posso oferecer uma educação de qualidade, mas eu consigo ter a absorção disso que é oferecido. Se eu estiver na extrema pobreza, Não. A pessoa com fome vai com conseguir fome, pensar em quê? não sabe, não tem, às vezes não tem, não Não sabe tem teto, não sabe se vai ter para onde voltar. exatamente, vive uma violência cotidiana, né? Porque aí são empurrados para. Então, eles são interligados. é, E uma coisa que eu acho assim que a gente também precisa entender é com relação à questão econômica, porque muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, mas a gente precisa proteger o meio ambiente, né? Mas eu vou, vamos dizer, a pessoa lá do, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso plantar, se eu for por árvore, não sei o quê. Gente, mas olha o que está acontecendo no planeta. Eles estão perdendo safra porque o clima não se comporta mais da mesma forma. Então, fazer essa transposição é uma questão de sobrevivência até para quem não acredita nessa transposição, Sim. né? Até economicamente é mais interessante a longo prazo. Né? Isso é interessante que ontem eu estava tendo uma aula, né? Que eu tô terminando uma pós em apicultura agora, né? Cada hora você vai indo para essas áreas. Eu estou fazendo gestão ambiental. Você vai indo, tipo, você acaba uma coisa que se enfia em outra, faz parte. E aí, ontem na aula, tava falando sobre empreendedorismo nessa área, sabe? E aí, o professor montou lá, mostrou uma tabela de custo para um apicultor que quer ter 30 colmeias, o custo que ele tem e o retorno que ele tem de lucro. Aí, um dos alunos na sala, ele é lá do Sul, ele falou assim, professor, o custo é alto. Eu falei, sim, o custo é alto. O pessoal fala que criar abelha é uma coisa de baixo custo e não é. Então, ele, por exemplo, uma pessoa com 30 colmeias teria um custo lá médio de R$ 22.000 no ano, né? Aí ele falou assim, agora, aí o menino do Sul falou assim, imagina aqui que teve a enchente e o pessoal perdeu todas as colmeias. Imagina, você investiu R$ 22.000 ao longo do tempo, lógico que não é de uma vez, né? Que é gasto com carro, com um monte de coisa, com todo o manejo. Você investiu 22 mil no ano, a hora que você vai poder colher o mel,
Aí tem a enchente leva tudo e você não vai ter o retorno daquilo que você gastou. Então, as mudanças climáticas tá influenciando em muita coisa e tá influenciando também no bolso do pessoal. E Sim. aí, quem trabalha com coisas da natureza, que é abelha, é animal, ou ao mesmo alimento que é para todo mundo, são os mais prejudicados por conta das mudanças climáticas. E às vezes você tá lá na sala da sua casa. Aí fala, mas não tem problema, eu vou no supermercado. Mas o frango que tá no supermercado, a carne que tá no supermercado, a alface, tudo que tá ali, veio de algum lugar. E tem essa, mas não tem problema, né? Eu vou no supermercado. Até quando você consegue absorver esse custo, Isso, o custo também sobe no supermercado. né? Eu falo esse do É, supermercado porque eu já tive aluna que falava assim, que não sabia que o frango era. Ela falava assim, eu não odeio que mata frango pra mim comer, eu só compro frango do supermercado. Eu aham, falei, ué, é mas no diferente, supermercado né? ele tá vivo? Ela É. assim, Não, não, mas isso acho que assim, isso é do ser humano. A gente coloca aham, nas caixinhas até para a gente conseguir sobreviver, né? Porque sim, eu, por exemplo, não quero saber de onde vem a carne. Eu quase não como, tá? Eu tive um aham, restaurante que ele tinha uma pegada mais natural, tal. Mas assim, no momento que você tem que lidar com essa realidade, né? Com sim, as nossas, vamos dizer, também muito entre aspas, as nossas hipocrisias, você aham, não vai comer, você não vai levantar. Se a gente for pensar, né? Tudo sim. isso. Mas acho que saber de onde Mas vem é importante, é importante a gente né? saber, e é importante a gente entender causa e efeito, né? Sim. E entender, e eu acho que uma coisa essa questão do movimento ODS e essa questão da gente se apoiar, da gente se conversar, ela vem muito nessa coisa assim, não é porque para mim tá bom que eu que, Não vou que eu fazer vou nada. deixar quieto, entendeu? Aham, Ah, não é porque eu posso pagar que eu não vou combater, eu não vou tentar mudar isso, e não é para mim, gente, sabe? Os ODS, ele vem para garantir meios para as gerações futuras. Esse era o objetivo antes. Hoje, né, com tudo que a gente tem, nós já estamos vivenciando problemas relacionados a falta de comprometimento e de medidas, né, com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão trazendo consequências para a gente hoje. Já sabemos, né, que a próxima geração já não vai ter o mesmo conforto térmico que nós tivemos, mesmo que a gente consiga atingir as metas, mesmo que a gente consiga, já não vai ser a mesma coisa. Já vai a questão hídrica já existe, né, um problema, porque nós fomos poluindo aquilo que a gente tinha para cima, esgotando o que a gente tinha para baixo. E, mais do que isso, nós impermeabilizamos várias áreas que são áreas de reposição de rios e lençóis freáticos. e aí? Então, é para agora, Sim. né? O ODS é para agora. Só que, assim, às vezes a gente fala, as pessoas ficam meio desanimadas. Não, gente, a gente saiu de uma situação do zero, de não fazer nada. É, as metas, elas são, sim, como que eu vou dizer? Elas são contundentes, elas, às vezes você fala, não, não dá, mas dá. Só que a gente tem que se comprometer. E nós já avançamos, eu acho que isso é importante dizer, que nós já avançamos muito perto de quando a gente começou. É o suficiente? Não. Mas a gente tem que partir de algum lugar e a gente tem que continuar acreditando e a gente tem que continuar conscientizando. Por isso a gente tem que continuar seguindo os ODS, e os ODS vão continuar apoiando ações, né, que tragam essa conscientização, que sigam os objetivos, porque é a garantia das gerações futuras e nós precisamos deixar um planeta viável,
né, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para quem quer que seja, mesmo que a gente não tenha, Seja mais né, aqui, não né? esteja mais aqui. A gente precisa ter essa responsabilidade no presente, né, de garantir as gerações futuras. Mesmo que algumas mudanças já não sejam mais possíveis, né? Os cientistas dizem que tem alguns pontos que a gente não consegue voltar, mas tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, Pode melhorar, né? né? E vamos fazer o que a gente Sim. pode fazer. Eh, e aí eu convido vocês, né? Eu sei que aqui em Tremembé vocês estão né, movimentando para criar um movimento. Nós temos o movimento ODS de São José, tem o estadual, tem o nacional. Procure o mais próximo, entre em contato pelo Instagram, se tiver, e vamos construir junto essa nova realidade. Sim. Eu acho legal. A do ranking, o que eu mais gostei de tudo que você mostrou foi o ranking. Eu achei incrível. Eu adoro número, dado, então eu adorei aquilo lá. Já tive um monte de ideia para várias coisas com aquilo. Mas, enfim, e eu, assim, isso pessoal, né? A parte de ter um ranking, por mais que tenha, às vezes, prefeitura, algum lugar que seja, que vai buscar aquilo de forma de conseguir mais recursos, conseguir mais coisa, não interessa. Interessa é que, assim, a partir do momento que tem um ranking, as pessoas vão querer estar melhores naquele ranking. Sim. E isso vai trazer benefícios para a sociedade também. Então, não tem problema os motivos, né? Os meios. O interessante é todo mundo estar em busca disso e isso retornar como benefício para a sociedade. Então, É. eu achei bem legal, Não, com assim. certeza. Eu acho que a motivação quando a gente fala, né, de objetivos para o desenvolvimento sustentável, não importa, realmente, É. o dado, ele traz, mesmo que ele não seja 100%, né, porque aí cada metodologia, a gente sabe que quan quando a gente fala em estatística, né, Uhum. depende do método, depende, da pergunta que você está fazendo, ele tem muito depende, Aham. mas é informação. Sim. E é acesso à sociedade, é acesso aos próprios governos para desenvolverem políticas públicas, é acesso aos próprios políticos, né, que querem trabalhar seriamente para vamos analisar, fazer com base em dados, né? Sai do achismo. E é uma forma, quando a população está bem informada, ela consegue cobrar, né? Sim. E cobrar com qualificado, sendo escutada, né? Porque ela não está falando porque ela acha, né? A gente está acostumado a usar muito senso comum quando a gente vai fazer as nossas lutas, né? Uhum. E esse ranking, todas essas Tem informações o dado. que traz, tem um dado. Sim. Então, é irrefutável. Ele vai falar, não, mas temos, não, tá aqui, ó. Não Né? É o tem. Aham. Instituto, é o IBGE, né? É a ONU falando, então é muito mais qualificado e a gente se faz muito mais escutado quando a gente trabalha com base em dados, com base na realidade, não só com aquilo que a gente acha que poderia melhorar, né? Sim. É muito interessante. Teria algo que você queria falar, que você não falou e você queria falar? Não, eu acho que é isso, é convidar para seguir, né? Normalmente a gente deixa o link do ODS, mas é só colocar no Google ODS SJC que já aparece, mas eu não quero daí convidar só para seguir o de São José, né? Procura um ODS da sua cidade se tiver. eh, Cola nos movimentos. Se não tiver, gente, no dia a dia, a gente tem várias ações que a gente pode fazer. Você não precisa estar dentro de um movimento para você estar trabalhando pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. Basta você conheça os objetivos, né? Na página do ODS Brasil é muito fácil você ter acesso a esses objetivos. Entenda o que você pode contribuir e que contribuindo, você está contribuindo para o planeta, você está contribuindo para as próximas gerações. E
traz também aquele quentinho no coração, né? É. Ah, então é isso. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço a sua disponibilidade de ter tirado sua tarde para vir aqui falar com a gente um pouquinho mais da ODS. Eu aprendi bastante, vi muita coisa legal que eu não sabia, o ranking, os princípios, então achei muito importante e bem rica a sua participação aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. A gente está sempre às ordens. Quando precisar, tamo junto. Sim, claro. E eu agradeço também você que está aí assistindo, ou você que vai assistir em um outro momento. Espero vocês no nosso próximo episódio. E esse foi o ESG Cast, Democratizando o ESG.